Obrigado, gente. Vamos organizar. Bom, obrigado, Leandro, e obrigado, Creative Mornings. Sempre é legal estar presente aqui em BH. Bom, meu nome é Tom, eu trabalho com uma empresa chamada Mandala. É uma empresa brasileira, é uma consultoria de inovação consciente. E eu vou falar um pouco sobre o que a gente faz na Mandala, um pouco sobre nossa visão, nossa abordagem. E também eu quero cruzar esses pontos com a tema do dia, que é liberdade. Bom, eu sou inglês. Mas eu moro em São Paulo, estou aqui no Brasil há 6 anos, então obrigado agora para sua paciência com meu português. Mas bom, vamos lá. A ideia é a seguinte, gente, acho que eu vou ter mais ou menos 45 minutos, 50 minutos, e depois a gente vai ter algum tempo para um Q&A, para perguntas, tá? Bom, a tema global da Creative Mornings hoje é a liberdade e, como eu disse, eu quero cruzar com inovação. Claro, liberdade é um tema tão grande, né? E realmente eu quero focar na relação entre inovação e liberdade. E provavelmente a primeira coisa a dizer é que liberdade é fundamental para a inovação. Você tem que ter liberdade para inovar. É fundamental. E muitas empresas, muitas organizações hoje em dia, organizações tradicionais, eles têm estruturas, eles têm sistemas, eles têm modelos mentais que não ajudam aos processos de inovação. Mas, bom, bom, eu vou começar com um pouco sobre Mandala. Tá? Mandala nasceu em 2006, em São Paulo. Foi criado pelo Lorenzo Bustani e Igor Bortelio. E foi criado com uma reflexão sobre a vida hoje em dia. Todo mundo aqui sabe, a vida aqui em BH é o mesmo como São Paulo. É uma vida maluca, você não tem muito tempo com seus amigos e sua família, você trabalha muitas horas, todos os dias. E Mandala nasceu com essa reflexão. Por quê? Por que a gente faz essas coisas todos os dias? Por quê? Isso foi um momento quando Mandala nasceu. Mandala tem uma equipe pequena, é uma equipe bem multidisciplinar. Tem um psicólogo, tem um economista, eu fiz literatura. É uma parte da nossa metodologia sempre de ter várias pessoas com várias perspectivas, vários backgrounds diferentes. Isso é parte da nossa metodologia. A gente acha que quando você tem várias perspectivas, analisando o mesmo tema, o mesmo desafio, você pode chegar numa solução que ninguém vai chegar sozinho. Então, a gente acredito muito na ideia de cocriação e criatividade em rede, criatividade junto. Começou em São Paulo, mas rapidamente a gente abriu um escritório na cidade do México, em 2008. E em 2011 a gente abriu escritórios em Nova York, Berlim e Tóquio.
Isso é bem legal, porque em cada lugar a gente tem um escritório bem pequeno, 15 pessoas, 10 pessoas. Não é uma grande empresa, mas a gente está bem ligado, bem integrado. Então, todos os escritórios usam os mesmos processos, a mesma metodologia, e isso é bem legal com nossos projetos, porque a gente pode trazer várias inspirações no mundo inteiro para nossos clientes. Foi muito difícil de descrever quando pessoas perguntavam o que Mandala faz nos primeiros anos de Mandala. Você está em uma agência de publicidade. Não é assim. Você está em uma agência de pesquisa. Não é assim. A gente está em uma consultoria de inovação. Mas o que é uma consultoria de inovação? E um dia a gente desenhou essa imagem aqui. Que realmente descreve muito bem a ideia e o posicionamento do Mandala. Então, no lado esquerdo você tem lucro e perto de mim você tem o círculo do propósito. Lucro, bom, todo mundo tem o que lucro é, e propósito é como a gente vai melhorar a vida das pessoas. Qual é a contribuição positiva que essa marca ou essa empresa vai fazer para a sociedade. Isso é o propósito. Tá? E a ideia é que Mandala, o posicionamento de Mandala, é exatamente no meio dos dois. A gente não acredita que é uma trade-off, não é um ou outro. Você pode criar lucro através de um propósito. Então, o lucro não é o foco de negócios. O lucro não é o objetivo. O lucro vem de um resultado de tendo um propósito maior, que vai além do produto que você está oferecendo para o mercado. Bom, só para recapitular, em resumo. Você vai ter seu produto, pode ser uma camisa, pode ser um refrigerante, pode ser um carro, qualquer coisa, mas isso não é suficiente. Porque você tem que criar lucro. Mas isso não é suficiente. Porque você tem que criar alguma coisa que vai além. E você tem que criar alguma coisa, uma contribuição para a sociedade, um legado para a sociedade que é mais do que o lucro que vocês estão criando. Bom, um pouco sobre o contexto de Mandala e essa visão sobre o mercado. Acho que todo mundo sabe, né, que hoje em dia todo mundo vive com o mundo digital. Todo mundo está ligado, todo mundo está nas redes sociais, etc. Então, esse contexto é totalmente diferente do que como foi antes. Tem pessoas que têm acesso de informação. Consumidores que querem ter uma relação diferente com as marcas e as organizações hoje. Então, o papel das organizações, o papel das marcas mudou. Então, o mundo tradicional está aqui. Eu tenho uma empresa, eu vou criar um mercado e eu vou comunicar as mensagens, minhas mensagens para o mercado. Mas é um one-way comunicação sobre eu para vocês. Mas a migração que está acontecendo hoje em dia é assim. As marcas estão migrando para servindo o mercado e engajando com as consumidoras. Acho que a gente tem aqui na Mandala, a gente tem alguns clientes que já estão lá, que já entendem essa mudança de modelo mental. Tem algumas que estão
no meio do caminho e tem alguns que são só no começo da viagem. Mas isso está acontecendo, porque todo mundo aqui sabe que o contexto hoje em dia é totalmente diferente do que como foi antes. Bom, antes de falar sobre liberdade e a relação entre liberdade e inovação, eu quero definir o que é inovação para Mandala. Porque todo mundo aqui sabe que a inovação é uma grande questão, é um grande assunto hoje em dia. Todo mundo está falando sobre como a gente pode inovar, como a gente pode criar mais. E você vai ter várias descrições, várias definições da inovação. Mas eu quero definir um pouco exatamente o que é o significado da inovação para Mandala. E, primeiramente, exatamente o que eu estava falando, essa conexão entre lucro e propósito. Ou, em outras palavras, valor compartilhado. Essa citação aqui é muito legal. Nem todo lucro é igual. Lucros envolvendo um propósito social representam uma forma superior de capitalismo que cria um ciclo positivo na empresa e prosperidade para a comunidade. Essa situação é do Michael Porter. Ele escreveu essa situação na Harvard Business Review. Eu não sei se vocês conhecem Michael Porter ou não, mas ele é o guru da paradigma velha do capitalismo. Então, eu vou ganhar, você vai perder. Ele é o guru dessa paradigma mais velha. E a Harvard Business Review, de novo, é uma revista bem tradicional. Então, o que é interessante aqui é valor compartilhado não é alguma coisa periférica. É uma coisa que é exatamente no centro do mundo do capitalismo. Então, valor compartilhado, primeira coisa. Segunda coisa, provavelmente muitas pessoas aqui já sabem essa ideia de um processo de inovação que tem várias fases e que tem uma parte divergente e depois uma parte convergente. Mas o ponto é, inovação é um processo. Não vem do ar. É um processo que você pode aplicar. E você pode desenvolver. E você pode melhorar. E tem 3 fases. Desculpe se todo mundo já sabe isso, mas eu vou usar esse processo na apresentação. Primeiramente, você tem a geração, a criação das ideias. Eu tenho uma nova ideia, a geração das ideias. Depois, você tem a conversão, quando você desenvolve e faz protótipos e desenvolve as ideias. E depois, a difusão, quando você lançar o novo produto, serviço, qualquer for, para o mercado. Então, tem 3 fases. E como eu disse, em cada fase você tem uma parte divergente, quando você está pensando livremente, abrindo a cabeça. E depois você tem uma parte convergente, quando você está tomando decisões e você pode continuar durante o processo fazendo essa, abrindo e fechando várias vezes. E a terceira coisa, inovação é sobre impacto. Bom, a gente fala sobre ideias e criatividade, mas realmente nosso foco tem que ser aqui, no impacto. Então, inovação é ideias, mas é ideias mais implementação. E só ideias não é inovação. Inovação é os dois. Quando você realmente criar um impacto. Impacto para a sua empresa, em termos de lucro, e impacto para a sociedade no mesmo tempo. Tá. Essa imagem é uma imagem estereótipo da liberdade. Quando você procura liberdade no Google, você vai encontrar uma imagem assim. E eu quero ir além
desse estereótipo. Você pode ver, essa visão da liberdade é uma pessoa, sabe? É uma pessoa sozinho. E ele tem uma conexão com natureza, etc. O que é interessante, eu só quis trazer essa pintura também. Essa obra foi feita pelo pintor alemão Caspar David Friedrich em 1818. É bem interessante, né, a conexão entre os dois. Então, a primeira reflexão é como muitas ideias que a gente acha que elas estão novas, na verdade, elas têm uma história grande. Isso foi criado no meio do movimento do romantismo, no 1800. E a segunda coisa eu quero trazer essa visão que inovação e liberdade, na verdade, tem uma relação forte, tem uma relação dinâmica entre os dois. E, sabe, criatividade, estrutura. Não é criatividade conectado com liberdade e estrutura é aqui, alguma coisa totalmente separada. Não, estrutura, criatividade, eles têm uma relação bem forte, bem dinâmica entre os dois. Bom, vamos lá. Eu vou apresentar 5 ideias, ou 5 categorias para explorar essa relação entre inovação e liberdade, ok? E o primeiro é liberdade de sentir, ok? E acho que isso tudo começa aqui. Se a gente não sente alguma coisa, é bem difícil de criar, é bem difícil de inovar. Acho que o mundo tradicional de negócios sempre foi focado lá, no cérebro. Sempre foi mais racional. Mas o mundo tradicional de negócios não teve tempo para emoções, para esse lado mais humano. E acho que é uma parte do papel do Mandala de tentar trazer essa parte mais humana para o mundo de negócios e realmente colocar os dois juntos. Bom, eu quero mostrar um videozinho agora. É um videozinho do Charlie Chaplin, do Modern Times. Que acho que nesse vídeo é só um clipezinho. E é só para mostrar o mundo de negócios tradicional que veio da época industrial. E nesse clipe, o chefão da Chaplin, ele tem um problema com Chaplin não está fazendo o trabalho dele muito bem. Então, e ele está trabalhando numa fábrica. E o chefão decide aumentar a velocidade da fábrica. E olha o que acontece. Section 5, give her the limit.
Bom, e aí vai. Mas Chaplin ele é muito legal. É claro, é uma comédia, mas ele está mostrando que se a gente está fazendo essas coisas mecânicas, ou, sabe, trabalham na mesma coisa, fazendo a mesma coisa, você vai ser louco depois de algum tempo, né? E eu gosto dessa imagem de quando ele entra na máquina e o homem é parte da máquina, e essa metáfora é tão forte, eu acho. Bom, é exatamente esse tipo do mundo tradicional de negócios que Mandala quer quebrar. O nome da Mandala vem do budismo. O significado do Mandala é mágico círculo do poder. É uma metáfora para todo esse sistema, o mundo inteiro. E a gente gostou disso muito, mas claro, isso é como isso é Mandala, mas a gente teve que trazer ao lado humano, então a gente colocou H no final da palavra. De novo, eu tenho certeza que muitas pessoas já sabem sobre a hierarquia das necessidades humanas do Maslow, mas acho que vale a pena mostrar, porque eu acho que é fundamental, né? Maslow, psicólogo no século XX, ele criou essa hierarquia de necessidades humanas, começando com as necessidades de sobrevivência, ar, água, comida, etc., as coisas fisiológicas que a gente precisa para funcionar. E depois, segurança, safety, security, e depois, necessidades sociais, para ter conexões, amigos, família, etc., e mais em cima, estima, você tem que sentir bem. E bem em cima, autoatualização. Isso é o ponto quando uma pessoa tem sentido na vida deles, eles estão bem ligados com outras pessoas, eles estão fazendo exatamente o que eles quiseram com a vida deles, eles estão atingindo o potencial deles. Então, mas o que é interessante, Maslow fala que você tem que atingir as necessidades num nível para prosseguir para o próximo. Então, se você não está atingindo as necessidades de segurança, por exemplo, essa pessoa não vai prosseguir para necessidades sociais, estima, autoutilização. Bom, para mim é quase um clichê mostrar Maslow, mas é fundamental. E, na verdade, não é melhor, gente, de focar as nossas atividades em termos de nossa criatividade, atingindo essas necessidades, em vez de criar novos produtos ou novos serviços que não atendem essas necessidades, criando coisas que pessoas não gostam, que pessoas não precisam. Então, acho que é fundamental sempre de focar nas necessidades, porque isso é o fundo de inovação. É uma brincadeira, mas eu não sei se vocês viram isso ou não. Mas, bom, isso foi criado pelo Maslow, mas como todo mundo sabe, a gente vive nesse mundo digital, então foi criado mais uma necessidade no base da pirâmide. Wi-Fi. É verdade, gente. Bom, isso é uma metodologia da Mandala, chamada ICCI. Bem intuitivo, não tem segredos, é bem simples de entender. E tem 3 fases. E a primeira fase é Inspire, é a fase de pesquisa. Depois tem Connect and Create, quando a gente cruza todos os outputs da pesquisa e criar estratégias, criar as novas ideias.
E depois, impact, é a fase da implementação, quando a gente realmente colocar na mão na massa e realmente implementar as coisas. Bom, bem simples, bem intuitivo. Mas esse é o ponto, a reflexão que eu quero trazer aqui é, durante a parte de Inspire e durante a parte de Connect and Create, a gente gosta de sentir coisas, sabe? Não é pesquisa desk research, online research, bem dry. Realmente com inovação é muito importante de sentir coisas. Quando você sentir alguma coisa bem forte, isso vai criar alguma coisa dentro de você, um espírito criativo, um espírito de inovação que você vai trazer para o resto do processo. Mas é fundamental de sentir coisas. Então, durante a pesquisa, a gente gosta de fazer, várias aprendizagem experiencial, learning journeys, quando a gente vai para lugares, e várias coisas realmente para ter esse espírito mais experiencial na pesquisa. E eu quero mostrar com vocês, a gente fez um projeto grande com GM em 2010, 2011, sobre o futuro da mobilidade urbana. A gente pensou daqui até 2030. Pensando sobre GM, uma montadora bem tradicional do carros, que sempre vende mais carros. Mas quais são as novas oportunidades para um montador como GM? Como as pessoas vão se movimentar daqui a 20 anos? E quais são os novos serviços que GM pode trazer para esse novo mercado? E a gente estava pensando especificamente sobre megacidades, cidades com mais de 10 milhões de pessoas, como São Paulo, como Rio, mas também como Jakarta, como Beijing. Essas megacidades no mundo em desenvolvimento. Foi um grande projeto de um ano em total. E durante o processo, num ponto bem importante no processo, na fase da Connect and Create, a gente convidou 10 especialistas para São Paulo, para ficar conosco 4 dias em São Paulo, onde a gente foi para vários lugares na cidade, a gente foi no metro, no ônibus, a gente andou em pé, no carro, e foi uma experiência para todo mundo, realmente para entender a realidade da situação. E depois disso, a gente foi para a casa na praia, em Jucaí. Mandala tem uma casa na praia, em Jucaí. A gente gosta de fazer muitas oficinas off-site, porque a gente pode pensar mais livremente. E acho que é um bom exemplo, porque a gente criou nossas ideias depois da experiência. E nossa ideação foi mais rico, porque a gente já teve uma experiência junto em São Paulo, indo no metro, no ônibus, etc. E eu quero mostrar um vídeo, 2 ou 3 minutos, e a gente fez durante essa semana. Infelizmente é em inglês, mas todo mundo aqui fala inglês, então. Mas eu posso explicar depois um pouco mais. Out of luck, you're singing funeral songs to the studs. They're anabolic and bronze, they seem to strut. And they're millennial fogs till they fall down and deflate. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Innovation is difficult, and innovation actually needs forms of creative conflict. We have to make a strong change from the 20th century city, car and mobility into the complexity of the 21st. Leaves you plain and left behind. I see them rise and fall.
I'm very fascinated by the way cities work and big metropolis and how people go about their lives and what they do to move around in the city. I'm interested in everything that moves and everything that moves people. When you have a diverse group, you can begin injecting new ideas and new perspectives. To the extent it's a cross-disciplinary approach to offering up some of those possible futures and perspectives on those possible futures, that's valuable to the industry. We came together for an intense week of learning, but importantly it was experiential. Well, any city went through an evolution, and so I was very curious to just look at some historical maps before we came here to understand where the city was started, who founded it, what kind of institutions they built, what kind of city they made, when the city expanded. So the city became something like driven by economy, driven by many things, but the human point was missing there. What we really got was a forced perspective on commuting within and into and out of Sao Paulo. Bom, o que Eric fala no fim, exatamente, um forced perspective. Realmente foi uma experiência para ele, indo para São Paulo, indo para vários lugares dentro da cidade e depois uma sessão de ideação depois dessa experiência. Bom, com esse projeto a gente trouxe, no fim do projeto, 32 ideias diferentes para a GM. O que foi interessante, acho que foi só 2 ou 3 deles foram ligados especificamente com vendendo mais carros. O resto foi novos serviços, novas ideias, novas oportunidades, novas estratégias para a GM. Um deles foi ligado com a ideia de car sharing. E a gente explicou tudo sobre o negócio de car sharing, com o novo modelo de negócio de car sharing. E depois desse projeto, GM fez uma parceria com uma empresa de car sharing, uma startup chamada Relay Rides. E eles começaram entrar nesse novo mercado de car sharing. Também eles criaram um departamento especificamente para mobilidade urbana, com um diretor lá no board em Detroit, especificamente para esse assunto. Próximo. Liberdade de ideias. Bom, óbvio, né? Sem ideias, inovação não vai acontecer. Mas da onde as ideias vêm? Essa coisa, criatividade. Da onde a criatividade vem? Bom, como eu já mostrei, né? Acho que tudo começa com uma experiência, com sentimentos, com emoções, com esse lado humano, vivendo sua vida. E as ideias surgem quando você está tendo várias experiências na sua vida. Bom, acho que essa conexão entre experiência e ideias está forte. Mas eu quero trazer mais alguma coisa. E eu quero mostrar um vídeo. É um vídeo de Picasso. E é um vídeo que mostra como Picasso
criar uma pintura dele, uma obra dele, tá? É bem interessante de ver exatamente o processo. O que é interessante para mim, o que eu quero destacar, é como ele continuar e continuar e continuar. E provavelmente, eu não sei se vai ser o mesmo para vocês, mas quando eu vi esse vídeo antes, eu acho que ele chegar num ponto e você acha, isso tudo está pronto agora. Mas não, ele continuar e continuar. E é interessante que, na verdade, não tem ideias novas. Ideias sempre estão em relação com outras ideias, né? Você sempre está construindo em cima das outras ideias que já existem. E acho que esse vídeo, para mim, captura essa ideia bem forte. La muerte yo le pedía, que yo la muerte yo le pedía. Como no me la mandaba, no me la merece ella. Le pido a Dios yo, orando, que me quite la salud y a quite la vallada. En mi cortas oraciones le pido llorando. Todo el mundo le pide a Dios, ay, que la salud y la libertad. La salud y la libertad, ay, que la salud y la libertad. Y yo le pido la muerte y no me la quiere dar. Cárgame Dios, compañera, y no me la quiere dar. Muy bien. Impressionante, né? E vocês podem ver, né, o processo. E ele continuar. E sempre as novas ideias são em relação com as ideias que já estão lá. E também vamos aprender com esse mestre aqui. Muitas vezes, quando a gente acha que a gente já chegou no fim, bom, a gente vai lançar para o mundo. Não é o momento. Você tem mais de fazer ainda. Bom, isso é o primeiro ponto com a liberdade de ideias, mas eu quero trazer outro também, que é a ideia de... É parecido do primeiro ideia, mas polinização. Tá? Essa ideia de muitas ideias novas surgem quando a gente tem uma ideia aqui, outra ideia lá, a gente colocar os dois juntos e criar alguma coisa nova. Essa ideia de combinação, de polinização das ideias. Aqui é dois gráficos criados pelo Henry Chesbrough. Henry Chesbrough é famoso, ele criou a ideia de inovação aberta, Open Innovation. E lembrando o processo, eu mostrei no começo, isso é quase a mesma coisa, não tem as 3 fases, mas é o processo de inovação. Aqui a gente tem inovação fechado, onde Company A, Company B
Eles têm, cada bolinha é uma ideia, ok? Representa uma ideia, tá? Bom, isso é inovação fechada aqui. No começo do processo, você tem muitas ideias e depois você seleciona alguns deles, continua no processo, até você seleciona só uma ideia e depois você lança para o mercado. Isso é o modelo mais antigo, inovação fechada. Olha aqui, gente, inovação aberta, que é exatamente o que Chesbrough está propondo. Isso é o jeito de fazer inovação hoje em dia. Com o nosso mundo digital, com esse mundo onde a gente vive hoje. Bom, Company A, em cima, claro, tem algumas ideias que fazem o mesmo processo. Eles começam, eles vão, durante o processo, e eles estão lançando para o mercado. Tudo bem. Mas tem outros que começam dentro e saem. E eles estão uma nova ideia, uma nova empresa, um novo startup, mas da fora da empresa. Ou tem outros aqui que começam fora e vem dentro do processo. O meu favorito tem esses aqui na empresa B, que começam na Company B, saem e entram no processo da Company A. É um jeito de... A gente está combinando as ideias muito mais hoje em dia. E a gente tem muitos mais jeitos de combinar as nossas ideias hoje em dia. E inovação aberta exatamente é um bom exemplo disso. Tá? Bom, o terceiro, liberdade de ação. E acho que agora a gente chegou num momento bem importante em termos de entendo a relação entre inovação consciente e liberdade. Porque realmente, para mim, liberdade existe quando a gente tem consciência de nossas ações e as implicações das nossas ações. Não somente para eu, mas para todo mundo no sistema. Isso é um momento quando realmente a gente está livre, quando a gente está pensando não somente sobre eu mesmo, mas sobre todo o sistema. E exatamente essa ideia da inovação aberta, quando você começa de inovar mais abertamente, como o Chesbrough está propondo, você tem que pensar sobre todo o sistema. Né? Você tem que pensar sobre o sistema e faz assim, um grande zoom out. Fundamental. Você não vai entender as implicações das suas ações se você não está pensando sobre todo o sistema. Então, isso é parte da metodologia da Mandala. A gente sempre gosta de fazer um grande zoom out e mapear todos os stakeholders no sistema. Isso é uma ferramenta que Mandala criou, Shared Value Framework. E a gente faz exatamente isso. Antes de criar as nossas ideias, fazer um grande zoom out e olhar para todo mundo. Quem são os stakeholders dentro desse sistema? Quais são as necessidades dele e dele e dele? Quando a gente entende as necessidades dele e dele e dele, a gente pode co-criar junto. Mas se a gente não faz esse zoom out no começo, é bem confuso, né? A gente vive em sistemas complexos e quando a gente está dentro do sistema, é bem complexo de saber o que está acontecendo. Então, é bem importante de fazer esse zoom out mesmo. Bom, nesse sentido, eu quero trazer mais um exemplo de um projeto de Mandala. A gente fez... Nike é um grande cliente de Mandala. A gente está trabalhando com eles há 6 anos, mais ou menos, fazendo vários projetos diferentes com eles. E a gente fez em 2010 a estratégia e visão em preparação para o Copa do Mundo.
E o desafio específico eles trazeram para a Mandala foi isso. Especificamente focado no Rio. Tá? Porque no Rio é bem interessante. Naquela época, Nike foi visto como uma empresa, como uma marca gringa. Ou, pior ainda, uma marca paulista. Tá? E o desafio foi como a gente realmente pode trazer Nike para os cariocas e realmente toca os corações e as mentes dos cariocas. O que a gente fez? A gente aplicou exatamente a ferramenta que eu mostrou no Shared Value Framework. Tá? A gente mapeou a situação. A gente, primeira coisa, Mandala falou para a Nike, não vai para o Rio, a gente está Nike, a gente vai fazer assim. Não, isso é bem perigoso para uma marca que é multinacional, que é estrangeira, etc. Você tem que observar a situação. Você tem que mapear todos os stakeholders no sistema do Rio e depois você pode criar uma estratégia, você pode criar sua visão. E a gente foi lá com vários executivos do Nike, a gente trouxe eles para o Rio e a gente ficou no Rio para quase um mês. E a gente foi a gente encontrou com vários stakeholders, pessoas chaves na comunidade do Rio, de líderes das comunidades, pessoas ligadas com cultura, DJs, etc. Um microcosmo do mundo do Rio. E a gente observou as necessidades deles e, em cima disso, a gente criou a visão. Então, isso é um jeito de criar estratégia bottom-up, que vem das pessoas, e não top-down. A gente está Nike, a gente sabe o que a gente está os donos da verdade. Não. Observar a situação, bottom-up, observar as necessidades das pessoas e, em cima disso, criar a estratégia. Esse vídeo eu vou mostrar agora, foi um vídeo, não foi um vídeo mostrado externamente, só interno, e foi um vídeo, foi uma brincadeira, foi um vídeo criado pelas cariocas para Nike, explicando a situação, o momento que o Rio estava vivendo naquela época. E você vai ver, foi uma época diferente. É bem interessante de ver a diferença entre aquela época e hoje. Tá? Mas isso foi criado em no fim de 2010. E o objetivo da Mandala foi criar a visão e utilizando essa visão, Nike desenvolveu várias atividades e ativações até hoje. Ei, você, posso te dar uma ideia aqui, 3 minutinhos? Tem uma história que você precisa saber e que tem a ver com a nossa cidade, o Rio de Janeiro, que está vivendo um momento como nenhum outro. Claro, a gente ainda tem nossos problemas e sim, tem um monte de carioca que ainda tá correndo atrás de prejuízo, diz aí quem não tá. Mas ainda somos essencialmente um povo descontraído, amigável, informal e simples. E o que tá acontecendo aqui, ó, não acontecia há 1000 anos. Você quer saber o que é? É a nossa cultura que tá em fusão em todos os sentidos possíveis. Tudo e todos estão mudando. O progresso tá vindo aí, compadre. Ó, as nossas ruas já estão bem mais seguras e mais limpas. Vários museus, centros culturais, galerias de arte, bibliotecas públicas estão se abrindo aí por toda a cidade. E até o cara da Era do Gelo vai lançar uma animação sobre o Rio. Não é mole não. Isso pra não falar da Copa do Mundo daqui a 4 anos e as Olimpíadas em 6, né? E essa lista podia continuar pra sempre, sabe? A gente também podia falar da cultura de boteco, onde a galera se reúne pra tomar uma ceva. Podia falar das nossas praias, que são as mais democráticas que existem.
E aí? A gente tá no lugar mais bonito do mundo, meu irmão. Já se ligou nisso? É claro que as coisas estão longe de serem perfeitas, mas esse não é realmente mais o ponto. O ponto aqui é que estamos nos mobilizando e avançando. Estamos presenciando a concretização de uma promessa que todos nós lutamos para ver, viver e ser. A nossa identidade está em fusão e na fusão. E todos nós estamos acreditando novamente. Tudo isso está mudando a maneira de como nós somos, nossa maneira de ver, nossa maneira de como nos relacionamos uns com os outros e a forma como pensamos, para melhor e para sempre. A gente está encontrando a ordem no caos da cidade, a paz no ruído. E a gente está vendo brilhar a esperança no rosto dos céticos. E o que antes era impensável tornou-se possível e promissor. Estamos vendo a arte se fundir com o esporte e o esporte se fundir com oportunidades para um futuro mais feliz, seja aqui, lá ou em qualquer lugar. A gente está misturando, combinando e integrando como um só, vendo beleza em uma mistura que só nós podemos criar, co-criar, imitar e emular. Estamos tomando consciência do fato de que sozinhos somos fracos e juntos somos fortes, e que os problemas que ele enfrenta estão ligados aos problemas que ela enfrenta. Simples. Enfim, tá se ligando no que tá rolando aqui? Tá me entendendo? Isso aqui é o que nós chamamos de Rio de Janeiro em fusão. E essa vai de nós pra você, Nike. Observe esse momento. Não. Faça parte desse momento, infundindo a cidade com a sua paixão e a sua energia. Afinal, somos todos cariocas e esse é o Rio de Janeiro em fusão. Essa é a chance da Nike tatuar sua marca no coração dos cariocas. Vai dar mole, compadre? Chega mais. É o Rio. Mas na cidade do samba, bossa nova e do maraca, carioca leva a vida com um sorriso na cara. E não tem cultura, tem jogo de cintura. Favela, traficante, violência, mó loucura. E não tem cultura, tem jogo de cintura. Favela, traficante, violência, mó loucura. E não tem cultura, tem jogo de cintura. Favela, traficante, violência, mó loucura. Mas eu não sei o que vocês acham, mas é interessante, né, realmente ver a diferença entre aquela época e hoje. Infelizmente, eu fico um pouco triste vendo, porque foi uma época diferente. Mas se a gente fez a mesma coisa hoje, claro, a visão que Mandala vai criar vai ser diferente, mas a metodologia vai ser a mesma. Em cima disso, Nike criou várias atividades, eles foram patrocinadores de vários campos de futebol, um torneio nas comunidades do Rio, um clube de surf. Eles criaram várias atividades até hoje no Rio. E em geral foi um grande sucesso. Acho que foi em 2030 uma pesquisa mostrou que Nike fica no primeiro lugar em termos das marcas e que os cariocas gostam. Bom, mas acho que tudo isso eles foram conscientes, sabe? Não foi uma estratégia de fora para a cidade, foi co-criada com a cidade do Rio e com todos os stakeholders no sistema. Bom, liberdade de tempo. Acho que isso é bem interessante porque acho que de todas essas cinco ideias, liberdade de tempo, você vai ter várias respostas. Pessoas vão falar coisas diferentes sobre tempo e inovação. Num lado, você tem pessoas que acham que é essencial de ter tempo para ser criativo. Isso, claro, é um fato. É muito importante de ter tempo para ser criativo. Em inglês tem uma frase, organizational slack.
Eu não sei em português, ou folga organizacional. Eu não sei a tradução exatamente. Mas a ideia é que você tem que ter algum tempo para ser criativo. E muitas empresas hoje em dia têm esse 10% do tempo, né? Do Google, 3M, vários exemplos onde essas empresas oferecem algum tempo, talvez um dia por semana, e os colaboradores na empresa podem criar suas próprias coisas e seus novos projetos. Isso é muito legal porque criar uma motivação intrínseca na pessoa. Quando você está criando seu próprio ideia, seu próprio projeto, você tem uma motivação tão grande, tão forte, que é bem importante. Mas do outro lado, às vezes, dentro do processo, é muito importante lembrando essa coisa que eu mostrei no começo, em linhas gerais, quando a gente está num momento divergente, é muito legal de ter tempo, porque você pode pensar livremente, você pode criar no seu tempo. Quando a gente está num momento convergente, quando a gente está tomando decisões importantes, é muito legal de ter uma falta de tempo. E, na verdade, é uma metodologia hoje em dia para fazer coisas bem rápidas, né? O rapid prototyping. Quando você está criando coisas bem rapidamente. E eu quero mostrar com vocês um projeto que a gente fez no mês passado com o craque do basquete Kobe Bryant, lá na Califórnia. A gente começou falando com Kobe no ano passado e ele está chegando no fim da carreira dele e ele está pensando em novas ideias, novas coisas. E junto com Mandala, ele decidiu, não, seria legal fazer uma iniciativa no Brasil para manter os jovens brasileiros ativos. Todo mundo sabe, a gente tem muitos problemas com obesidade infantil. Então, como a gente pode criar uma iniciativa aqui no Brasil que vai ajudar esse grande problema que nós estamos enfrentando e as próximas gerações estão enfrentando também? Bom, isso é um exemplo de um rapid prototyping, fazendo coisas bem rapidamente, e como parte da metodologia. E a gente convidou 12 pessoas, Mandala trabalhando com uma empresa chamada Flag, e mesa e cadeira, e a gente convidou 12 pessoas bem criativas, e elas foram lá. Eles ficam lá na sede do Facebook na Califórnia e eles criaram ideias para essa iniciativa. Eu tenho 2 videozinhos que capturam o espírito do evento. Bom, a ideia aqui, você tem que trabalhar muito, muito rápido. Eles tiveram 5 dias para criar uma ideia, para criar um protótipo e apresentar tudo para Kobe no fim dos 5 dias. Isso foi a reação dele. That's the idea. That was a pitch. Ridiculous. I mean, it's unbelievable, actually. Huh. That's crazy. I love it. I'm really excited about it. I want to hire all you guys. Let's go. Let's do it. Yeah. It's going to be fun. A gente tive que editar a reação dele, porque teve vários palavrões, sabe? Mas a gente conseguiu. Mas, bom, isso é a ideia, né? Protótipo rápido. Bom, a gente está na reta final agora. E o último
Liberdade de errar. De novo, acho que isso é fundamental. Muitas empresas hoje em dia, com sistemas e estruturas mais tradicionais, é impossível, você não pode errar, você não pode fazer alguma coisa errada. Mas, na verdade, fazendo coisas erradas é fundamental, é uma parte do processo de criatividade e inovação. E eu quero compartilhar com vocês um exemplo disso. Ambev é mais um cliente da Mandala, e o desafio eles trouxeram para a Mandala foi isso. Eles têm marcas fortes. Eu não sei se vocês gostam cervejas da Ambev ou não, mas em termos de marcas, Skol, Brahma, Antártica, eles são marcas fortes. E eles têm a essência de marca, brand ideal, DNA da marca, etc. Mas o desafio eles trouxeram para a Mandala foi: qual é o propósito da marca? Qual é o propósito do Skol, da Brahma, da Antártica? Lembrando que o propósito é como essa marca vai melhorar a vida das pessoas. Alguma coisa social. É o legado que essa marca vai trazer e deixar com a sociedade. E a gente começou nesse projeto, e a gente fez vários workshops. Você pode ver Shiva, nosso Golden, lá no meio. Sempre ele está lá nos nossos workshops, nossas oficinas. E, a gente fez uma imersão nas marcas e a gente criou várias ideias para cada um. Antártica Fashion, Gastropubs, Crackers do Futuro, Free Cycling, várias ideias para as marcas. E a gente apresentou essas ideias para a Ambev e eles não gostaram. Nada. E a gente voltou para o escritório da Mandala, a gente teve uma grande discussão. O que aconteceu? Nossa, a gente trabalhou muito, foi muito difícil. E a gente criou ideias incríveis para eles. E a gente conversou e a gente mandou um e-mail para a Ambev explicando os problemas e como a gente pode prosseguir com eles. E isso, na verdade, foi um momento quando tudo mudou em termos da nossa relação com a Ambev, porque eles realizaram que talvez o briefing não foi feito perfeitamente para nós e junto a gente realizou, não, aqui é quase campanhas, sabe, coisas superficiais, uma ideia, outra ideia. O que a gente tem que criar é alguma coisa mais profundo. Realmente é um propósito para a marca, que vai ficar com a marca daqui a 5 anos. E a gente fez de novo, e a gente criou o propósito para as marcas do Brahma, Antártica e Skol. Em cima disso, as agências de comunicação, etc., eles estão criando várias atividades juntos com as marcas, usando o propósito co-criado pela Mandala. Mas é um grande exemplo, né, que a gente errou, mas a gente aprendeu. Isso é fundamental. Quando você erra, você tem um momento de aprendizagem. E o problema não é de errar, o problema é não aprender depois de errar. E isso é fundamental, criar ciclos rápidos de aprendizagem. Quando você errar, qual foi o problema? Aprender e depois você vai de novo. Bom, é quase isso, gente. Acho que a ideia da Ambev mostra bem claro, ou com clareza, a ideia do propósito e como, quando a gente está trabalhando com um propósito mais profundo, a gente pode criar coisas mais fortes para os nossos clientes, para a sociedade. Eu quero dizer que, claro, o trabalho do Mandala, a gente não está trabalhando sozinho, a gente gosta de trabalhar em rede. Na verdade, a gente tem uma rede de pessoas, acadêmicos, alunos, várias pessoas que ajudam o trabalho do Mandala durante os nossos projetos. Acho que a gente está parte de um movimento mundial
que está acontecendo. Por exemplo, o capitalismo consciente. Esse movimento foi lançado no Brasil no ano passado. É um livro que eu posso recomendar para vocês, Capitalismo Consciente, pelo John Mackey, CEO da Whole Foods, e Raj Sisodia, que contém muitas ideias ligadas com as ideias de Mandala. Também o B Corp, essa certificação para empresas com propósito, empresas que querem criar coisas além do lucro, foi lançado no Brasil de novo no ano passado. Então, a gente pode ver com clareza que tem alguma coisa acontecendo no mundo inteiro. Empresas, organizações que realizam que não é somente lucro hoje em dia. A gente tem que criar um propósito que vai além. Tem vários livros lá também que eu posso recomendar para vocês. Bom, acho que é isso, gente. Acho que a gente gosta de essa palavra legado. Não somente deixando um legado para a sociedade, para as gerações no futuro, mas vivendo um legado hoje. A gente tem decisões, a gente está tomando decisões todos os dias. E a gente pode viver e deixar um legado com as nossas vidas pessoais e profissionais. Bom, gente, é isso. Obrigado pela presença, obrigado pela atenção. Obrigado. Bom, gente, com um conteúdo tão rico desse, é óbvio que o nosso tempo, mais uma vez, extrapolou. A gente vai abrir para algumas perguntas, não vai dar tempo da gente discutir como normalmente a gente já gosta de ficar aqui. Então, eu sugiro que a gente faça 3 perguntas, se tiverem, obviamente. E, bom, vamos começar. Alguém quer questionar, quer levantar alguma questão? Félix, bacana, parabéns. Eu gostaria de saber, dentro desse enfoque de liberdade, qual o momento de dar a parada? Uma liberdade de ideias. Qual o momento de você achar que está bom? Acho que depende da situação, do projeto. Acho que eu quis mostrar o processo, né? Essa ideia de divergente, convergente. E, normalmente, num processo de inovação, você vai ter alguns momentos quando você tem que tomar uma decisão. Porque a gente está colaborando, né? Organizações têm muitas pessoas e tem momentos quando você tem que vai em frente. Então, tem esses stage gates, sabe? Esses momentos quando, bom, você toma a decisão e depois você vai para o próximo passo. Mas é uma questão, né? É uma questão aberta. Quando exatamente coisas são prontas. O que eu posso dizer acho que hoje em dia é melhor não ficar com a ideia dentro da organização por muito tempo. É melhor lançar no mercado com alguma coisa que lowest viable product, sabe? Que não é perfeito, mas é suficiente. Lançar e testar e aprender com esses ciclos de aprendizagem bem rápido. E acho que alguma coisa bem interessante nesse aspecto, no processo, geração, conversão, difusão. Acho que a gente está vendo mais inovação nessa parte de difusão. Depois de lançar alguma coisa no mercado, você vai receber mais informação dos consumidores, como eles estão interagindo com o produto, o serviço, etc. E você tem mais oportunidades ainda de inovar no fim do processo. Mas é uma boa pergunta. Bom, então eu vou fazer uma, já que abriu essa oportunidade. Dentro dessa perspectiva do zoom out, dentro dessa história de abrir o campo de visão,
Como é que as marcas e clientes da Mandala estão enxergando esse momento do Brasil? Que, bom, é um momento que talvez seja de pessimismo, um momento bastante diferente do que você mostrou em 2010. Existe uma reação e que caminho você acha possível uma marca ou um cliente, você pode usar algum exemplo da própria Mandala, pode fazer uma infusão, como a Nike fez, mas ao contrário agora? Eu concordo, o momento é diferente agora. Acho que é parte do papel, na verdade, de todos nós, pessoas criativas, pessoas que mexem com inovação, de ser otimistas. Acho que otimismo faz parte da inovação, faz parte do sendo criativo, uma pessoa criativa. Então, acho que é fundamental que a gente não perder essa e não fica bem negativo no momento. Acho que é parte do papel. Então, eu assumo esse papel. Acho que realmente depende do cliente. Acho que, como eu tentei mostrar com Nike, imagina a gente fez o mesmo projeto com Nike hoje. Uma visão para o Rio, para o Rio estar aqui para as Olimpíadas. Na verdade, nossa metodologia vai para o campo, observar pessoas, entender as necessidades delas. Isso não vai mudar. Os resultados dessa pesquisa do campo vai ser bem diferente se a gente fez a mesma coisa no Rio hoje. Mas a metodologia é o mesmo. Então, acho que a gente tem que aplicar a mesma metodologia. E, claro, pensar sobre o momento também. Mas acho que é isso. Acho que eu não tenho um exemplo exato como uma empresa está fazendo isso hoje em dia, mas a necessidade de inovar numa situação talvez um pouco pior economicamente ainda é forte, é necessário. Talvez você precisa inovar mais, sabe? Então, é isso. Vocês têm algum cliente na área pública? Algum governo? Porque quando a gente vê a essência da Mandala, né, lucro como propósito, imaginando o lucro como o capital político de um governo, né, se tem algum cliente, se você consegue imaginar algum governo, em qualquer lugar do mundo, seja de uma pequena cidade ou de um país, fazendo inovação dessa maneira. Obrigado pela pergunta. Eu posso começar falando que acho que é fundamental hoje em dia que os governos no mundo são mais abertos. E isso é essencial, né? Em termos do nosso trabalho aqui no Brasil, a resposta é sim. A gente já fez alguns projetos com o poder público, mas a gente quer fazer mais. E em fevereiro desse ano, a gente lançou um novo braço do Mandala, chamada Mandala PP, Mandala Políticos Públicos. E a ideia é exatamente isso, de trazer a mesma visão, a mesma metodologia, a mesma abordagem de Mandala, que até hoje a gente está aplicando para o setor privado, para o setor público também. E fazendo a mesma coisa. A gente não quer trabalhar com, sabe, um partido ou outro. Não, nada disso. É para criar o canal de comunicação entre o poder público e as pessoas. E acho que todo mundo sente essa falta aqui no Brasil, especialmente agora. Então, acho que isso é alguma coisa que Mandala pode trazer.
E a gente está começando, a gente está fazendo o nosso primeiro projeto da Mandala PP agora. A gente vai divulgar exatamente o que é em breve. E a gente acha que tem uma grande oportunidade de fazer mais nessa área. E a gente criou um website, acho que mandala.com /pp. /pp. E a ideia é a gente vai divulgar todas as coisas bem abertamente que a gente faz nesse novo braço do Mandala. A última, pode? Bom, obrigada. E refletindo um pouco sobre essas questões, eu fui escrevendo aqui, vou ler a pergunta. A gente vê aí cases de empresas que você trouxe, que são empresas multinacionais, e essas mais preocupadas com o propósito e o valor, de fato, da marca para gerar engajamento, né? As pessoas hoje procuram valor nas marcas. Eu uso porque tem valor, né? Tem uma sociedade voltada para isso agora. Agora, poucas empresas, pensando no nível geral, pensam nisso de fato. Ou tem pelo menos uma área voltada para isso, como o case que você falou da GM, de criar uma diretoria voltada para isso, né? Qual o caminho para nós, profissionais, fazermos com que essas questões cheguem também aos corações do corpo executivo da empresa, que, de fato, vai fazer um projeto desse escorrer por toda a pirâmide? Uau! Acho que eu não mostrei durante a apresentação, mas Mandala mexe com tem várias áreas da atividade. Tem estratégia de marca, estratégia de negócios, novos produtos e serviços e o que se chama design organizacional. E design organizacional é todos os hábitos, os processos, os modelos mentais dentro da organização. E como a gente pode melhorar nesse aspecto aqui. E, normalmente, um projeto de Mandala, o cliente vem para nós com um projeto de estratégia de marca, por exemplo. Mas durante a nossa fase de pesquisa, a gente observa várias coisas, quando a gente fez o zoom out dos stakeholders, etc., a gente observa que, nossa, bom, a gente vai entregar uma estratégia de marca, mas para realmente implementar as ideias dentro da entrega da Mandala, a gente tem que mexer com os processos, hábitos, modelos mentais dentro da organização também. Então, um projeto que vem para nós como um tipo de projeto, normalmente tem esse lado de design organizacional também. Especialmente quando a gente está trazendo alguma coisa nova, ou alguma coisa mais radical, em vez de uma inovação incremental, alguma coisa mais disruptiva, a gente tem que pensar com clareza como a gente vai implementar dentro da organização. E tem vários jeitos de fazer isso. A parte da metodologia da Mandala, quando você viu, sabe, com o cachorro, esses workshops, sabe, isso faz parte da metodologia, realmente falando com pessoas e realmente criando diálogo com pessoas e co-criando com pessoas. Co-criação não é uma palavra do modo, sabe, da moda. É uma metodologia que ajuda essas transformações dentro da organização. Porque quando você co-criar alguma coisa, você não está separado, sabe? Acho que, tradicionalmente, você tem o cliente e tem a consultoria, e tem essa barreira entre os dois. Quando você está co-criando, a ideia é que tem relações mais livres entre os dois. E quando o cliente está realmente co-criando junto com Mandala, junto conosco, eles estão criando. Quando eles criam, eles são donos dessa nova ideia. Eles são
não é uma ideia de mandala. Eles são os donos da ideia. E quando eles são os donos da ideia, bom, eles têm a motivação realmente para implementar essa ideia. E, então, não é fácil, claramente, com clareza. Você tem que engajar a liderança, isso sempre é fundamental. Mas você tem que olhar para pessoas importantes dentro do sistema da organização, esses change makers que podem ajudar nessa mudança. Mas não é fácil, mas tem vários jeitos de ajudar o processo da mudança. Bom, gente, eu queria finalizar dizendo que, como sempre, o Creative Mornings é feito e é composto por pessoas. Acho que isso é importante deixar claro. Então, são 3 pessoas, 3 organizadores. Então, eu, Diego Rezende, Leandro Alvarenga e Pedro, os 2 estão cuidando da produção do evento. A gente agora conta com novas pessoas também nessa ajuda. Então, a Ana, que está trabalhando com a gente nas redes sociais, muito obrigado. Fernanda, nossa produtora, muito obrigado também. Obrigado a vocês que vieram. A gente sabe que muitas vezes é complicado se inscrever para o evento em função do número de pessoas. Quem conseguiu, muito obrigado. É preciso dizer também que essa palestra vai estar online, bem como todas as outras. Então, para quem não viu, ou para quem quiser compartilhar, a partir da semana que vem, o vídeo vai estar no nosso Vimeo, a gente, óbvio, vai divulgar isso no Facebook. E agradecer de novo ao Tom, que está dispensando o seu tempo para vir aqui. É um conteúdo super rico. A gente está falando de uma empresa líder em inovação, uma empresa referência hoje. Então, muito obrigado a todo mundo e até o próximo.